Boa noite, queridos. Que a graça, a paz e o amor de nosso Deus e Pai esteja com a sua vida, com todos os seus, e que possamos, em nome de Jesus, termos uma noite abençoada, onde o Espírito Santo possa falar diretamente aos nossos corações, acrescentando algo que possa estar faltando às nossas vidas. Quero, nesta noite, em determinado momento, o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele falou: a partir de agora, embora não me convenha me gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. A igreja de Corinto era uma igreja batizada no Espírito Santo, era uma igreja com fluência nos dons do Espírito, tendo o sobrenatural de Deus atuando de uma maneira maravilhosa. Mas era uma igreja que tinha problemas de divisões, de contendas, de ciúmes, de invejas, de brigas, dissensões entre eles. E Paulo, se referindo a toda essa situação, em determinado momento também ele fala: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ou seja, independente da situação crítica que eles estavam vivenciando de uns para com os outros, e embora o sobrenatural de Deus estivesse atuante, Paulo não estava querendo menosprezar o que eles tinham em Deus, mas adicionar um elemento fundamental àquela vivência na qual eles estavam. Ele remeteu novamente à situação de uma procura com zelo, com dedicação, sem negligência, os melhores dons vistos lá em 1 Coríntios 12, são 9 ao todo. Mas ele fala: além de vocês procurarem isso, vocês também devem saber que existe um caminho mais excelente, que vai fazer com que a essência da convivência em amor seja retratada na visualização desses dons de Deus. Então, a primeira coisa que eu queria falar é alguma coisa sobre esse sobrenatural de Deus. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Então, a primeira coisa que apareceu, além do nascimento de Jesus, do anjo Gabriel vir e anunciar a Maria e também a Isabel, sua prima, sobre o nascimento de Jesus e de João Batista, respectivamente, quando Jesus se batizou nas águas, João Batista, ao seguir a ordem de Jesus de cumprir toda a justiça de Deus, viu o Espírito Santo pousar sobre ele em forma de pomba e ouviu as palavras de Deus dirigidas a Jesus: Tu és o meu Filho amado, em quem tenho o meu prazer. Então João viu e ouviu o sobrenatural de Deus. No Monte da Transfiguração, por estarem vivendo e acompanhando nos passos de Jesus, o Senhor os levou a um monte, onde os discípulos, João, Pedro e Tiago, puderam contemplar a sua glória, poder e majestade, onde as suas roupas, as roupas de Jesus, se transfiguraram, ficaram brancas, como a branca lã, e ouviram semelhantemente à voz do Pai, dentro de uma nuvem luminosa que os envolveu, testificar a respeito de Jesus,
Este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Na semana da Páscoa, poucos dias de Jesus enfrentar toda aquela maratona de sofrimento, ele, junto com os seus discípulos, sabendo que a sua hora estava chegando, comenta: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Então, a primeira conclusão que nós tiramos desses fatos do sobrenatural de Deus é de que a intenção de Deus não era apenas direcionar o sobrenatural para Jesus e na contemplação dos seus discípulos, mas era para que eles tivessem a consciência de que o sobrenatural de Deus viria por amor deles, por amor de todos aqueles que ali estavam. Os discípulos e Jesus entenderam o significado da voz. Parte da multidão alegava que era um trovão, ou seja, houve apenas um barulho aos seus ouvidos. E outros já diziam: um anjo lhe falou. Ou seja, cada qual vai receber de Deus uma revelação de acordo com a abertura do seu coração. Na ressurreição de Lázaro, a intenção do Senhor, por exemplo, foi também um ato de amor, para que o povo cresce que Deus o havia enviado, e assim se convertesse e voltasse para Deus. Observe o que diz no capítulo do apóstolo João 11, 15, 42 e 45. Jesus falando para os seus discípulos: e folgo por amor de vós, note, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, que foi a ressurreição de Lázaro, creram nele. A empatia ou compaixão do Senhor, na essência do seu amor, viabilizaria os dons de Deus em direção ao outro, como ocorreu, por exemplo, quando ele viu na cidade de Naim aquela pobre viúva levando o seu filho único para o cemitério, sem que ela pedisse coisa alguma, porque ele percebeu a dor daquela mulher, daquele coração. Ele foi em direção a ela e falou: não chores. Qual a motivação? Compaixão, empatia, sentir a dor do outro. Então, a ressurreição, um milagre, uma operação prodigiosa de Deus ali naquele momento, foi por amor, por compaixão daquela mulher. Quando chega então na igreja primitiva, após a descida do Espírito e após os apóstolos saírem para a pregação do Evangelho, muitas maravilhas, muitos sinais, muitos fatos sobrenaturais, muitos sinais aconteceram. Tudo para provisionar recursos de salvação no sentido geral da palavra, libertação àquele povo, cura dos enfermos, saúde, ressurreição dos mortos.
incentivo entre aqueles que estavam congregando juntos e adorando a Deus, edificação do corpo de Cristo, através dos dons do Espírito Santo. Tudo tinha uma motivação única: o amor de Deus fluindo pela graça de Deus através de uns para com os outros. Nada era para a ostentação de quem quer que fosse. Diz Romanos 11:36 que a glória pertence a Deus e tudo vem dele, e por ele e para ele. Então a gente conclui que o cristão é como o odre que tem dentro de si o bom vinho. Ele o reserva, mas quem deve desfrutar do vinho é quem o bebe. Segundo Coríntios 4:15, Paulo assevera novamente: todas as coisas na vida cristã, até a nossa redenção em Cristo, quando formos ressuscitados, tudo desde o início da sua conversão até o início, até o final, quando você será ressuscitado em glória, tudo isso, diz-nos Paulo, é por amor de vós, para a glória de Deus. E agora eu retrocedo no Velho Testamento, onde Moisés recebe uma ordem direta de Deus para que eles subam um monte e levem com Moisés 70 anciãos representativos das tribos de Israel, Josué entre eles, Arão, irmão de Moisés, e seus filhos que foram nomeados sacerdotes, e Moisés subiram uma pequena porção daquele monte e todo o povo de Israel ficou lá embaixo no arraial. E ali o Senhor desceu e eles viram claramente a glória de Deus e, olhando para cima, avistaram os seus pés repousando sobre um pavimento de pedra de safira. E diz-nos as Escrituras que essa pedra era semelhante ao céu em sua claridade. Você pode ver isso em Êxodo 24, versículos 9 e 10. Para que eles contemplassem aquela visão, havia necessidade de uma cobertura sacrificial, o que Moisés tinha feito antes, ao espargir o sangue de animais sobre todo o povo como símbolo da aliança com Deus. Moisés, mais tarde, tinha sido alertado quando ele pediu: Senhor, eu quero ver o Senhor na sua inteireza. E Deus lhe disse: nenhum homem poderá ver a minha face e continuar vivendo, Moisés. E assim foi que aconteceu, que Deus tapou a Moisés dentro de uma rocha. Ele só viu as suas costas, mas a sua face não pôde ver. Mas ali, naquele monte, com aqueles 70 anciãos, Josué, Nadab, Abiú e Arão puderam ver os pés do Senhor e comeram e beberam. Muito lindo isso. E agora eu quero trazer para você a minha experiência pessoal do sobrenatural de Deus. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu não tinha conhecimento como eu tenho hoje do Senhor. Meus pais não eram cristãos. E ali eu fui a um cinema, naquela época era preto e branco, 5 anos, 6 anos de idade, para ver um filme chamado Marcelino, Pão e Vinho. Era um filme antigo, preto e branco ainda na época. E ali eu comecei a ver o filme, e em determinado momento, todos nós sabemos que Marcelino foi picado por um escorpião e estava à morte. E ali naquele porão onde ele tinha as suas orações com Deus, com aquela imagem colocada sobre
a cruz. Marcelino então faz uma oração entregando um pão em direção a Deus. E aquela estátua toma vida. E no cinema, naquela tela grande, eu pude ver, admirado, a mão branca, por causa do filme em preto e branco, vindo em direção a Marcelino para tomar aquele pedaço de pão. E Marcelino foi curado. Aquele filme me extasiou, me fez ficar muito tocado. Eu fui para casa e no dia seguinte, de manhãzinha, querendo ver a mão de Deus também, se Marcelino pôde ver, porque eu também não poderia, eu peguei umas plantinhas do jardim e ofereci a Deus, esperando que Ele viesse com aquela mão e tomasse daquelas plantinhas. Nada aconteceu. No dia seguinte, lá estavam as plantinhas no mesmo lugar onde eu as tinha deixado, murchinhas. Nada acontecera, aparentemente. Quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, dentro de conflitos familiares, eu já falei aqui uma vez que devido a essa situação, eu também tinha um problema muito sério de gagueira e estava ali me convertendo, entregando minha vida ao Senhor Jesus, me batizando com 13 anos de idade, dezembro de 1964. Quando foi em março de 1965, com a minha vida entregue, servindo ao Senhor, eu frequentava algumas reuniões perto da minha casa, reuniões pentecostais, onde eu, de uma igreja tradicional, ficava admirado de todos aqueles eventos, acontecimentos, de pessoas falarem línguas, cantarem, e eu perguntava, meu irmão, o que é isso aí? E o irmãozinho, dono da casa, falava, isso é a língua dos anjos. Língua dos anjos? Uau! Eu também quero isso. Se ele pode falar, eu também quero falar. Ah, mas tem que buscar a Deus para falar nelas. Então vamos buscar ao Senhor. Eu quero falar, quero ver essas línguas dos anjos na minha vida. E eu comecei a buscar. E uma certa noite, quebrantado, ajoelhado no meu quarto, fui quebrantado, comecei a chorar diante de Deus e dormi. E de madrugada, em decúbito dorsal, virado com a barriga para cima, eu percebi, dormindo, que as pestanas dos meus olhos começaram a se levantar. E eu vi diante de mim uma pessoa com os cabelos colocados sobre os ombros, repartidos ao meio, com uma luz muito bonita a iluminar, um clarão muito lindo. E ele começou a falar comigo dizendo, falta pouco tempo para tu seres batizado com o meu Espírito. E quando tu completares 14 anos, tu terás o dom de cura. E quando tu ficares rapazinho, tu pregarás o meu evangelho. E a seguir te darei os outros dons, até tu completares os 9. Dias depois, numa reunião de oração, um irmão que já está na glória, essa semana ele foi, irmão Ari, aquele que cantava em línguas, aquele que orava em línguas, cheio do Espírito Santo, estava nesta reunião, uma terça-feira, à noite, e ali fui quebrantado no meu espírito e recebi a imposição das mãos deste servo de Deus e sentia Deus me capacitando para falar nessas outras línguas e veio uma fluência extraordinária destas línguas sobre mim. E depois
nos dias seguintes, para ver se eu ainda tinha capacidade para falar nelas. Percebi que sim, e agora seria a minha oração em línguas, meus cânticos em línguas. E então, Deus começou a me usar para abençoar pessoas que estavam enfermas, doentes, e eu orava por elas e Deus as sarava. Tive sonhos também a respeito de curas nesse sentido, e ia ver e confirmava que elas tinham sido curadas. Mas como eu disse a vocês, eu tinha um problema de gagueira, e Jesus falou: tu pregarás o meu evangelho. E eu começava a pregar o evangelho nas praças, nas favelas, nas comunidades, e a coisa não saía direito. E em determinado momento eu falei: Jesus, tu falaste que eu iria pregar o teu evangelho, mas as pessoas estão rindo de mim, é natural que elas iriam rir de mim. Mas Jesus, eu te peço que o Senhor me cure. E um dia à noite eu estava assistindo um programa de Oral Roberts, e ele era toque de Deus. Ele falou: se você tem fé, coloque a sua mão no seu televisor, estenda a sua mão, colhe na minha, que eu vou orar por você. E ao fazer isso, naquele instante eu fui curado. E no domingo seguinte, quando eu estava começando a falar na praça novamente, toda a gagueira havia ido embora. Comecei a pregar o evangelho, Deus começou a me usar nos outros dons, e todo esse sobrenatural que aconteceu comigo, eu não quero me delongar aqui, porque senão levaria muito tempo para falar sobre outras experiências. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não ama a um mais do que ao outro. Deus me deu essa graça. Assim, a outra coisa que eu esqueci de falar é que durante esse episódio em que Jesus falava comigo, eu vi a sua mão vindo em direção a mim, nesse movimento, com aquela túnica bonita, a cobrir o seu corpo, e o seu antebraço, e a sua mão vindo em direção a mim. Eu vi a mão do Senhor. Mais tarde, muitos anos mais tarde, eu pude me lembrar de que aquilo foi a oração que Deus me respondera aos 5, 6 anos de idade. Não me respondeu visivelmente naquele momento, mas Ele esperou para que eu estivesse no momento adequado, para receber não apenas uma visão da mão de Deus, mas daquilo que Ele tinha em mente, não para mim, mas para você. É isso que eu quero que você entenda. Tudo isso que Ele me dá, ou me deu e está me dando, não é para mim. Eu sou apenas um reservatório de Deus. Eu tenho apenas a imagem de Deus, eu não tenho os dons. O Espírito Santo que está em mim é que os tem, e é Ele que manifesta pela sua graça para abençoar a sua vida. Creio que está abençoando a sua vida nesse instante através dessa mensagem. Então, querido, lembre-se que Paulo asseverava que os milagres e os sinais vistos entre o povo eram decorrentes da pregação da fé, e não por quaisquer outros méritos e intervenções humanas. Então, quando eu ministro a pregação da fé, as pessoas podem ser curadas, abençoadas, receberem uma palavra profética de Deus na sua vida. Ao final, tudo que é temporário nesta terra, como a fé e a esperança, se desvanecerá. O que vai permanecer apenas? Só o amor de Deus. Então, tudo que você pode perceber que uma igreja esteja realizando, que homens de Deus estejam ministrando poderosamente na sua casa,
e o sobrenatural de Deus acontecendo, como eu creio que Deus vai fazer acontecer também através dessa igreja da montanha. Grandes sinais, prodígios e maravilhas, palavras proféticas, de conhecimento, palavra com visões, com revelações. Deus vai operar isso, eu creio de coração. Mas tudo isso, a motivação, a essência de tudo isso, não é o poder, não é a ostentação, não é a vaidade, não é nem o próprio conhecimento delas, mas é o amor que Deus tem pela sua vida. Deus te ama e Deus quer operar na sua vida hoje ainda. Que nossos pés, amados, possam estar trilhando o caminho mais excelente do amor, com os calçados do Evangelho da Paz. E agora, se Deus me concedeu essa graça de hoje estar aqui ministrando para você, eu não posso deixar de orar pela sua vida. Paulo dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho, mas se eu pregar com satisfação, com alegria, com ânimo pronto, eu vou ter galardão. E eu quero te dizer uma coisa: se Deus me deu essa graça de orar por você, eu não sinto isso como uma obrigação, mas eu sinto como uma alegria de poder compartilhar todas essas bênçãos com você. Se você crê em Jesus que cura, em Jesus que batiza com o Espírito Santo, em Jesus que ressuscita mortos, em Jesus que dá paz ao seu coração, em Jesus que cura todas as diferentes enfermidades que você tenha, eu gostaria que você colocasse a sua mão sobre o local da sua doença, da sua enfermidade. Se é depressão, coloque a mão no seu coração. Se é um problema de coluna, coloque a sua mão nas suas costas. Se é um problema íntimo, coloque um pouco acima do seu abdômen. Coloque a sua mão no local onde você esteja sentindo as dores. E nós vamos orar para que o milagre de Deus aconteça na sua vida. Vamos orar? Amém? Então feche os seus olhos comigo e oremos ao Pai. Pai, nesse instante, coloco todas essas vidas diante de Ti. Algumas com insuficiência respiratória devido ao Covid. Outras sentindo cefaleias, enxaquecas. Outras deprimidas por estarem ficando em casa e sem possibilidade de sair, de viajar, de curtir a vida com os seus amigos e os seus familiares. Pai, Tu sabes a dor que cada um sente dentro de si. Pai, por amor a essas vidas, eu Te peço que em nome de Jesus, elas sejam curadas, que o poder de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, possa estar tocando esses corações, essas vidas, e que toda enfermidade, que toda dor seja expulsa em nome de Jesus. A Tua palavra diz que pelas Tuas feridas na cruz do Calvário, nós fomos sarados, e que todo aquele que serve ao Senhor, o Senhor iria retirar de seu meio toda doença e toda enfermidade. Então, Pai, nesse instante, por essa palavra de Deus, nesses corações, eu repreendo todo espírito de enfermidade, eu repreendo toda dor e declaro saúde, paz e alegria nesses corações. Obrigado, Pai, por essas bênçãos que o Senhor nos dá. E Pai, nesse instante, que o poder de Deus, o revestimento do Espírito Santo, também esteja vindo sobre aquele, Pai, que está precisando, ó Deus, receber poder para testemunhar do Teu amor. Em nome de Jesus, declaro também a Tua bênção sobre eles. Obrigado, Jesus. Você pode dizer comigo: obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus, então, por isso. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente,
e que grandes coisas Deus possa fazer acontecer na sua vida. Se você gostou, se você sentiu-se bem com essa mensagem, se você sentiu de Deus a graça do Senhor sobre a sua vida, comunique-se conosco. Mande um zap para nós, mande um zap para a Igreja da Montanha, que nós teremos a alegria de compartilhar essas bênçãos com os demais que estão a nos ouvir. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Amém.